Olá, ouvinte internauta, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Aqui, mais uma vez, o desafio de informá-la bem e com segurança. Na área da Previdência Social, hoje estamos recebendo o professor Rafael Castelo Branco, matando a saudade hoje aqui. Professor, seja bem-vindo no ano de 2020 ao Alerta Geral. Muito obrigado, Luzenor. Muito obrigado, Lucinha, a todos aqui presentes. E muito obrigado a você, ouvinte. É sempre um prazer, Luzenor, a gente retornar aqui à casa. De qualquer parte do Brasil, você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 085 98940 2385. Vamos começar a desfilar as mensagens encaminhadas ao longo da semana pelos nossos ouvintes internautas. A primeira dúvida é da Jamile, que em nome de um tio mandou o seguinte recado. A Jamile, professor Rafael, está na região metropolitana de Fortaleza e diz que o INSS respondeu com negativo o pedido de aposentadoria rural do tio e mandou a seguinte resposta: trata-se de aposentadoria por idade indeferido por falta de carência. Não há vínculos de empregado, avulso ou doméstico a serem reconhecidos pelo fato da carteira de trabalho. Não foram apresentados elementos de filiação nas categorias de contribuinte individual. Não foram apresentados elementos de filiação nas categorias de contribuinte facultativo. Não foram apresentados laudos técnicos, formulários de exercício da atividade em condições especiais, como PPP, ou qualquer outro documento que caracterize a existência de atividade especial ou profissional. Há indícios de atividade rural. Todavia, não foi considerada a filiação de segurado especial. São esses pontos, professor Rafael, respondidos pelo INSS na carta encaminhada ao tio da Jamile. Diante dessa situação, o que deve fazer o tio da Jamile? Bom dia, Jamile. Bom, na realidade, pelas informações que foram prestadas pelo INSS, foi constatado, no caso, indícios de atividade rural. Entretanto, conforme o documento explicitou, não foi considerado ele como um segurado especial, ou seja, um agricultor, por exemplo, que trabalhe numa pequena propriedade, que tem uma pequena produção basicamente para a subsistência dele próprio, né? O produtor rural, ele pode ter diferentes formas de enquadramento na Previdência. Então, eventualmente, ele pode ingressar com recurso no âmbito administrativo para tentar comprovar que, de fato, é um pequeno agricultor, que, de fato, não tem funcionários permanentemente trabalhando para ele, né? Ou a outra possibilidade é ele vir, por meio de um advogado ou de um defensor público, a recorrer na justiça dessa decisão. Agora, a dona Elza, no interior do Ceará: eu sou aposentada como professora e agora contribuo como microempreendedora individual. Vou ter direito a me aposentar com essa outra função que ocupo agora? Ou essa contribuição não vai me servir para nada? Faz 6 anos que estou nessa condição. Bom, na realidade, Elisa, o entendimento que o judiciário tem, a legislação em vigor, é de que essas contribuições posteriores à aposentadoria, elas não podem dar origem a um novo benefício. Então, pelo fato de você já ser aposentada, né, você já tem o benefício de aposentadoria, acredito eu, no regime geral, você não vai ter oportunidade de ter uma nova aposentadoria ou de melhorar a aposentadoria que já possui, mesmo com essas contribuições posteriores ao fato de você já ter se aposentado. Vamos à cidade de Porto Grande, no Amapá. Dolores mandou a seguinte mensagem: professor Rafael, gostaria de saber se eu posso me aposentar como agricultora. Tenho 55 anos e trabalhei com carteira assinada 14 anos e 8 meses. Meu esposo faleceu e eu recebo uma pensão do INSS, mas não é rural e é urbana. Nesse caso, eu tenho direito à aposentadoria? É difícil, Dolores, porque assim, na realidade, para que você possa realmente ter acesso a essa aposentadoria, você vai ter que comprovar pelo menos 15 anos, ou seja, 180 meses de trabalho no campo, né? Então, o fato de você já ter um vínculo extenso, né, de 14 anos e 8 meses, quase 15 anos como urbana, o seu cônjuge falecido também era aposentado urbano, são elementos de dificuldade. Não quer dizer que você não tenha direito. Tudo depende das provas que você tem. Entretanto, os elementos de dificuldade que você coloca na pergunta, eles são realmente bem interessantes. Professor Rafael, mas no caso aqui da dona Dolores, e a explicação serve também para muitos outros ouvintes e internautas, com 55 anos de idade, 14 anos e 8 meses de contribuição, ela pode chegar aos 61 anos de idade, tendo 15 anos de contribuição com a aposentadoria garantida? Pode sim, porque é aquela modalidade que a gente costuma falar aqui, eu, professor Tiago, que é a aposentadoria
aposentadoria híbrida, né, que é quando você eventualmente você pode somar o tempo de contribuição urbana com o rural e aí eventualmente completando os 180 meses você pode sim ter acesso a essa modalidade de aposentadoria. Dona Francisca, em Acopiara, eu tenho o braço quebrado e pago a associação. Gostaria de saber se eu posso solicitar uma aposentadoria. É justificativa para o pedido de benefício? Realmente, Francisca, para que você possa ter acesso à aposentadoria, além de estar na qualidade de segurado, ou seja, estar contribuindo para o INSS, você tem que necessariamente comprovar que está sem condições nenhuma para trabalho. Né? Pelo menos num primeiro olhar, né, a gente acredita que realmente o braço quebrado não justificaria realmente a concessão desse benefício de aposentadoria. Agora, o Francisco, que mora no Rio de Janeiro, com duas dúvidas. Eu pago o carnê do INSS com o aumento do salário mínimo. Houve um aumento num valor que é muito elevado. Passou de 109 para 200 reais por mês. Isso é correto? Aumentou isso tudo mesmo? Outra dúvida, eu tenho 29 anos de carteira assinada e disseram que eu tenho que pagar mais 15 anos. Eu já tenho 56 anos de idade. É verdade, professor Rafael? Duas perguntas aí. Primeira dúvida do Francisco. Pronto. Bom, se você contribuía com 109 reais, é porque você contribuía, na verdade, com cerca de 11% sobre o valor do salário mínimo. Né? Com a reforma da Previdência, não houve realmente um aumento tão significativo que justificasse esse aumento de 109 para 200 reais. A não ser que você tenha modificado as condições de enquadramento perante a Previdência, que não é o caso, pelo menos que você não menciona na pergunta. Então, é interessante que seja feito o ajuste para os valores reais, né, sobre o valor que você realmente apura por mês. Quanto à segunda dúvida, também não procede. Na verdade, você já tem 29 anos, que é um tempo bem interessante, né, de vínculo com a Previdência, e você já tem uma idade de 56 anos. Inclusive, hoje mesmo, se você eventualmente, que é o que a gente não indica, você viesse a parar de contribuir, você teria condições, assim que fechasse a idade mínima, realmente de aposentar-se. Então, o ideal é que você permaneça contribuindo, mas que não é realmente esse período de 15 anos. Marcondes, em Forquilha, na Grande Sobral, quem paga o Simples tem direito à aposentadoria? Tem direito, sim. Na verdade, o Simples Nacional, Marcondes, ele congrega uma série de obrigações que o empresário, no caso aquele empresário que tem até um determinado limite de faturamento, ele tem que cumprir com o Estado. Então, dentre essas obrigações, as obrigações previdenciárias. Se você paga o Simples, você está, sim, na qualidade de segurado. Vamos à região do Vale do Jaguaribe. O Aurício Pereira está em Russas. Minha mãe é aposentada, pensionista e recebe todo mês uma pensão do INSS de um salário. Meu pai faleceu e ele era aposentado pelo INSS. Após a morte dele, a minha mãe ficou sem o benefício dele. Não era justo ela receber o benefício dela e o dele? Bom, o primeiro ponto que é interessante, Maurício, é verificar se o óbito do seu pai se deu anterior, né, à vigência da reforma, em meados de novembro, ou se eventualmente foi posterior à vigência dessa reforma. Entretanto, mesmo que tenha sido posterior, ela vai sim ter a oportunidade de ter acesso ao benefício que for mais vantajoso para ela, né, e um percentual, e aí depende do valor do benefício, né, que o seu pai tem e que a sua mãe que seu pai tinha, né, e a sua mãe tem, para que ela possa ter o benefício mais vantajoso e o segundo benefício, que poderia ser a aposentadoria ou a pensão, somente um percentual. Dona Maria Margarida está no interior do Piauí, pelas redes sociais nos mandou uma mensagem, ou melhor, pelo nosso WhatsApp, 085 98940 2385. O relato da Dona Margarida é a seguinte: Dona Maria Margarida, uma amiga minha chamada Roberta, tem 57 anos de idade, trabalhou desde criança na agricultura. Quando o filho ficou doente, ela foi para São Paulo e trabalhou por 2 anos em uma casa de família com a carteira assinada. Há 1 ano o filho dela morreu e ela retornou ao Piauí e agora trabalha na roça. O único dinheiro que ela tem é o Bolsa Família de R$100. Ela mora sozinha e de aluguel. Quando ela tem direito à aposentadoria? No caso, ela não tem. A única modalidade de aposentadoria que ela poderia ter acesso hoje seria, de fato, a aposentadoria por invalidez, tendo em vista, né, que ela tem um período muito curto, né, de contribuições ao sistema. O ideal aí seria, Margarida, ela tentar comprovar o período que ela teve de contribuição como agricultora, né, no início da vida, e caso ela retorne,
né, ela tenha retornado para a roça, ela tenha comprovações mais recentes. Se ela conseguir comprovar que tem pelo menos somado esses 2 períodos 15 anos de trabalho realmente no campo, como segurado especial, ela teria sim direito a uma aposentadoria, tendo em vista que ela já tem 57 anos. Cícero Gonçalves, em Juazeiro do Norte, trabalho com agrotóxico e gostaria de saber qual é o tempo máximo de contribuição para quem trabalha nessa função. Tudo depende, Cícero, do grau de exposição sua no seu trabalho a esses agrotóxicos. A gente sabe que, a depender do agrotóxico, você tem realmente um nível de exposição maior. Quanto maior o nível de exposição, menos tempo você eventualmente tem que contribuir para ter acesso ao benefício previdenciário. As aposentadorias especiais, elas têm, em média, elas podem ser concedidas com 15, 20 ou 25 anos, a depender do grau de exposição. Dúvida, professor Rafael, da dona Antônia Nunes, em Tauá. Meu filho sofreu um acidente, uma lesão na medula em 2004. Ele tinha um benefício e no ano passado esse benefício foi cortado. Já foi colocado na mão de um advogado e não saiu nada. Eu gostaria de saber o que a gente pode fazer, qual a orientação. Ele tem dificuldade para andar devido à lesão, só anda com uma bengala e se segurando pelas paredes. Qual é a recomendação, a orientação para a dona Antônia Nunes em Tauá? Nesse caso, Antônia, o ideal é realmente verificar como está o processo, né? Como já foi obtido, assim, já se tentou na via administrativa e você buscou por meio de um advogado a justiça, tem que verificar qual é o andamento desse processo, se já foram realizadas as perícias, quais foram eventuais resultados dessas perícias e o atual estado do processo. A depender de como esteja realmente esse processo, aí provavelmente o encaminhamento é torcer para que tenha uma procedência, ou seja, que o juiz realmente reconheça o direito de ter acesso a esse benefício. Pergunta bem curiosa e importante aqui, professor Rafael, feita pelo Serginho em Russas. Sou funcionário público, recebo uma gratificação de adicional noturno e era descontado 11% em cima de todo o salário até dessa gratificação. Segundo o fundo, o Tribunal de Contas dos Municípios TCM, ou o atual TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, e responde pelo acompanhamento das contas de câmaras municipais e prefeituras, informou que não poderia ser descontado em cima do adicional noturno, pois não levaríamos para a aposentadoria. Atualmente voltou a descontar com a informação de que levaríamos para a aposentadoria, segundo o relato do Serginho. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se realmente pode ser feito esse desconto sobre o adicional noturno. Eu tenho o direito de levar esse percentual que eu pago para a minha aposentadoria? Pergunta bem curiosa aí, com uma resposta que serve para muita gente. Interessante, Serginho. Bom, na realidade há posicionamento do Supremo já há mais de ano, né, de que realmente todos esses adicionais eles não fazem incidir realmente contribuições previdenciárias. Então, nesse caso, segundo o entendimento do Supremo, não só você teria que ser isento, né, da contribuição previdenciária sobre realmente esse valor do adicional noturno, como também você poderia avaliar junto a um profissional, advogado ou um defensor público da região, a possibilidade de requerer a devolução de valores eventualmente cobrados nos últimos 5 anos. Dona Edna em Madalena, meu marido tem 56 anos de idade, é agricultor e faz um bico por uma empresa há 12 anos. Isso pode afetar minha aposentadoria? Ele é contribuinte do INSS e nunca deixou de trabalhar na agricultura. Não, na realidade, Edna, o fato da profissão do seu esposo não necessariamente vai impedir de que você tenha reconhecido a sua condição de segurado especial, no caso de agricultura. Tudo depende realmente dos documentos que você tenha, né, das comprovações do exercício do seu trabalho rural. Vamos à pergunta do Silvino em Pacatuba. Minha mãe tem 65 anos de idade, ela pode pedir o BPC, mesmo sendo casada e o marido aposentado? Silvino, não tem nenhum impedimento. Então, ela preenchendo os requisitos, realmente, já preenche o requisito de idade, preenchendo o requisito de renda, sem dúvida, ela pode sim requerer o benefício. Mas qual é o requisito de renda, professor Rafael? Porque tem aquela história que quando uma pessoa dentro de casa tem uma renda, por exemplo, o salário mínimo, aí se dividir por 4 dá R$ 250. Se for abaixo desse valor, aí tem direito. Se não for, não tem direito ao BPC? Exatamente. Na verdade, o texto da lei, ele fala realmente 1/4 de salário mínimo. Agora, a gente sabe que tanto o judiciário como a própria jurisprudência
jurisprudência administrativa, se é que a gente pode dizer assim, o entendimento administrativo da própria Previdência é de que esse limite de 1/4 de salário mínimo por pessoa, ele pode ser flexibilizado, desde que comprovada a necessidade desse grupo familiar realmente de ter uma ajuda do Estado para que possa garantir a sua sobrevivência. Professor Rafael, a Valéria está em Quixadá, angustiada, com uma dúvida que foge um pouquinho da Previdência Social, a curto prazo, mas a longo prazo pode ter influência, e com a seguinte descrição: tenho 20 anos e tenho um problema nos meus documentos. O nome da minha mãe está ainda com os sobrenomes antes dela ter casado com o meu pai. E hoje, nos documentos dela, já tem o último sobrenome do meu pai e no meu documento não tem. Então, a minha pergunta: será que futuramente dará algum problema em alguma coisa minha? Tipo, o certificado da faculdade e todos os outros? Ou eu preciso urgentemente mudar esses documentos? Na realidade é uma pergunta bem interessante, Valéria. A orientação que a gente tem dado, inclusive, essa é uma dúvida que a gente costuma, quase que diariamente, encontrar pessoas com o mesmo questionamento, é de que realmente o ideal é que você tenha todos os documentos de forma uniforme, né? Até por conta também não só de questões civis, né, como também até questões assim acadêmicas, né? Então, eventualmente, você estando com o sobrenome, os documentos de uma maneira, vamos dizer assim, em conflito, você pode sim ter dificuldades não só relacionadas à Previdência, como é o caso que você mencionou, mas também em outros atos da vida civil. Então, o ideal é que sim, você possa retificar os seus documentos. Ou seja, Valéria, com apenas 20 anos de idade, siga essa recomendação do professor Rafael, porque você terá certamente a vida de forma mais organizada e com menos transtornos. Carlos, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Tenho 46 anos de idade, 23 anos de contribuição. Tive perda total de um olho. Já fiz 4 cirurgias para parar as dores, mas não tive resultados. Estou afastado do trabalho até o mês de abril. Gostaria de saber se consigo um auxílio definitivo do INSS. Isso, na verdade, Carlos, você tem esse auxílio doença concedido até abril porque foi constatado que você até a data prevista, né, no seu requerimento, né, no deferimento do seu pedido, você está incapacitado para o trabalho. Você pode eventualmente converter esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, desde que comprove que essa incapacidade ela passa a ser permanente. E aí, para você comprovar isso, é necessário que você tenha laudos e outros documentos médicos para que faça essa comprovação. Dona Lúcia, no interior do Ceará, tem a seguinte dúvida: trabalhei 20 anos sem carteira assinada em um cartório, só que eu tenho uma nomeação comprovando o tempo de serviço. O que devo fazer para provar esse tempo de serviço? Comecei a contribuir com a Previdência há 7 anos e tenho 53 anos de idade. O ideal é você buscar junto ao empregador o reconhecimento, né, do empregador acerca desse período que não foi devidamente recolhido, né? Se eventualmente você não conseguir comprovar de uma maneira amistosa, né, de uma maneira, como a gente sempre fala, num acordo, o ideal é você, por meio do judiciário, entrar com a ação chamada ação de reconhecimento de vínculo, né? E aí, a partir de uma decisão judicial, o juiz mandar implantar averbar no seu histórico previdenciário esse período do vínculo que eventualmente não foi averbado. E a Lúcia já tem um caminho aberto aqui para essa ação, porque ela tem o ato de nomeação que comprova o trabalho dela nesse cartório. Sem dúvida. Francisco Chagas, no Pará. Professor Rafael, eu trabalho em uma empresa privada aqui no Pará e gostaria de saber se, caso eu queira pagar o INSS por fora dessa contribuição, posso fazer? Quais as vantagens eu teria? Pode, né? Há essa possibilidade. A vantagem que teria era que, na verdade, a contribuição que é feita por essa empresa, ela seria complementada, né, no que concerne a valor, com essa outra contribuição que você iria fazer, como você mencionou na pergunta, por fora, né? Ou seja, numa outra modalidade de contribuição, como, por exemplo, um contribuinte individual, certo? Então, a depender do valor da contribuição que você faz mensalmente, por esse vínculo de emprego, pode sim ser interessante para que você possa mais na frente ter um benefício mais vantajoso.
A gente sai do Ceará, vai a outros estados e volta para o Ceará. Agora na região Jaguaribana, Aurineide em Morada Nova. Tenho uma dúvida, estou em tratamento de CA no colo do útero. Já contribuí há alguns anos para o INSS e não trabalho atualmente. Tenho direito a algum auxílio? É aquele que eventualmente já contribuiu para a Previdência, que por uma conjuntura de vida está um período sem contribuir, tem um chamado período, tem um período, né, determinado em que você está protegido pelos riscos da Previdência Social, que a gente chama de período de graça, né, que aí pode ser, a depender de caso a caso, de 12 a 36 meses. Se eventualmente você já tiver mais de 36 meses, né, e não tenha realmente feito nenhuma contribuição durante esse período, no caso você não teria realmente direito a nenhum benefício de auxílio-doença, tendo visto que está fora da qualidade de segurado. De Everson, no interior de São Paulo, tenho 50 anos e 32 anos de contribuição. Já está perto da aposentadoria, professor Rafael? Ainda está longe, hein, professor? Ainda está longe, na verdade, Everson, porque embora você tenha um bom tempo de contribuição, você iniciou as suas contribuições de fato muito cedo, você ainda tem uma idade considerada jovem para o sistema de previdência, né? E aí a gente sabe que, no caso, a depender, se você fez, por exemplo, 50 anos antes ou depois da vigência da nova Previdência, você entra no que a gente chama nas regras de transição. O ideal, Jefferson, é que você permaneça realmente contribuindo para que você possa não só ter acesso a uma aposentadoria, mas também ter todas as proteções que a Previdência Social dispõe. O Cícero está no interior do município na zona rural de Icó, na região do Vale do Salgado, e mandou 2 perguntas, professor Rafael. Eu queria saber se meu irmão pode se aposentar. Ele tem escoliose e não consegue trabalhar. Ele depende do meu pai para suprir todas as necessidades. Também queria saber se isso implicaria, ou seja, teria prejuízo na aposentadoria do meu pai. Ele vai encaminhar o pedido do benefício em dezembro. Outra dúvida, são 3 no caso, 2. Queria saber se adulto com autismo e daltonismo tem algum direito previdenciário. Eu tenho autismo e daltonismo e tenho 25 anos de idade. Bom, no primeiro caso, para que ele possa ter acesso a uma aposentadoria, ele tem que necessariamente ter contribuído, ele tem que estar na qualidade de segurado, né? E tem que comprovar, no caso, a incapacidade permanente para o exercício das atividades profissionais. Então, se eventualmente ele não contribuía, o único benefício que ele poderia ter acesso se comprovasse eventualmente uma deficiência seria realmente o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. No caso da segunda pergunta, que você fala sobre a questão do autismo e do daltonismo, há a possibilidade, sim, de concessão, por exemplo, de um benefício, não de natureza previdenciária, mas de natureza assistencial, caso você não tenha contribuído, né, para a Previdência, que é o chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada. Entretanto, além da comprovação da deficiência, que teria que ser comprovada, esses impedimentos, você teria que comprovar também o atendimento aos requisitos de renda, como a gente falou um pouco mais cedo. Pergunta que chega de Novo Oriente, na região dos Sertões de Crateús. A dona Francisca diz que é funcionária pública e em julho deste ano vai completar 56 anos de idade. Em agosto, também deste ano, chega aos 30 anos de contribuição e quer saber se no mês de agosto já pode pedir a aposentadoria. Nesse caso, você teria somados 86 pontos. O primeiro ponto que tem que verificar, Francisca, é se você contribui para um regime de previdência do regime geral aí no seu município, ou se eventualmente aí no seu município tem um regime próprio, né, um próprio municipal. Caso seja um regime próprio, ele tem regras próprias, né, do município. Entretanto, em sendo regime geral, você não implementa ainda as condições de aposentar em agosto, mas já está próximo pela fórmula do 87,97, né? Somando a idade com o tempo de contribuição, daria 86 pontos, com um pouco mais, né, de meses, pouco mais de 6 meses de contribuição posterior a agosto, você teria alcançado já os 87 pontos e terá, assim, acesso à aposentadoria. Então, dona Francisca, pode comemorar essa explicação do nosso professor Rafael. O xará do Rafael, que é o Rafael de Aracati, mandou uma mensagem: professor Rafael, eu trabalho e tenho uma filha com paralisia cerebral. Não recebi nada do INSS, gostaria de saber se tenho direito a algum benefício. O que devo fazer?
Para que tenha acesso a um benefício, Rafael, ela tem que comprovar, além do quesito da deficiência, né, ou seja, o que a gente chama de impedimentos de longo prazo, terá que comprovar também a questão do atendimento ao requisito de renda. Então, somada a renda de todo o grupo familiar, ela teria o teto, né, de até 1/4 de salário mínimo por pessoa, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, ela realmente discrimina. Daniel em Mulugu, na região do Maciço do Baturité. Desde os meus 12 anos trabalho na roça. Em 2017 passei a ser microempreendedor individual como comerciante. Paguei 1 ano para o INSS e hoje estou com 2 anos em atraso. Quais problemas posso ter? Não, na realidade, Daniel, o problema que você pode ter é caso você mais à frente queira aposentar-se como trabalhador do campo, ou seja, como segurado especial, você vai necessitar comprovar, né, todo o período que você trabalhou na roça. Né? Então, é interessante, a partir de agora, ou que você regularize o pagamento das suas contribuições como MEI, ou seja, como trabalhador urbano, ou caso você retorne para a agricultura, que você tenha essas comprovações para que mais à frente você não tenha dificuldade de comprovar de que de fato seria, né, no nosso exemplo, um trabalhador do campo. A dúvida bem parecida vem do Isaías Neto em Guaraciaba do Norte. Tenho 37 anos e comecei a trabalhar na iniciativa privada em 2008 com carteira assinada. Contribuí durante 11 anos, mas já estou há quase 1 ano sem trabalhar em empresa privada. Ou seja, pelo entendimento dele aqui, pelo que ele nos passa, está sem contribuir. Estou trabalhando agora na área rural como produtor e na criação de gado. Qual o procedimento para que eu possa contribuir como autônomo para o INSS ou de alguma maneira como produtor rural? O primeiro passo que você tem que fazer, Isaías, é buscar uma agência mais próxima da sua residência, do INSS, e requerer a abertura de uma inscrição como contribuinte individual, né, como um produtor rural, para que você possa mensalmente fazer as suas contribuições e esse período seja contabilizado no seu histórico previdenciário, inclusive somando já com os 11 anos que você tem já comprovado junto à Previdência Social. José Wilson em Beberibe, tenho 52 anos de idade, 30 anos de contribuição como motorista de carreta. Tem alguma aqui condição especial para o José Wilson se aposentar, professor Rafael? Tudo depende, José Wilson, dos seus documentos, né? O documento que a gente sempre menciona aqui, o PPP. Se comprovar o PPP que você realmente, enquanto motorista de carreta, trabalhava exposto a agentes nocivos, que não é convencional para um motorista, mas que é possível, né? Você pode sim ter acesso a um reconhecimento desse período como período especial e se aproximar ainda mais do período da aposentadoria. A Maria está em Russas, é funcionária pública municipal, tem 53 anos de idade, ou completa em junho 53 anos de idade, e há 16 anos trabalha na prefeitura e já quer saber uma resposta sobre o tempo que precisa para garantir a aposentadoria. No caso, Maria, embora você tenha a idade de 53 anos, você tem um período muito curto, ainda de 16 anos, vamos dizer, pelo menos para fins de aposentadoria, a modalidade mais próxima de aposentadoria que você vai ter, de fato, é a aposentadoria por idade, né, com 62 anos de idade, ou seja, daqui a 9 anos. O Arroz está no interior do Ceará e mandou uma mensagem com dúvidas sobre o BPC. Meu pai tem um BPC porque é adoentado. No decorrer do tempo, ele pode perder o benefício. Ele tem 55 anos de idade e tem doença crônica. Bom, na realidade, Rose, o BPC, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício considerado precário. Ou seja, a qualquer momento, se eventualmente o Estado verificar que não há mais a incapacidade ou eventualmente já tenha ultrapassado o limite da renda, esse benefício ele pode sim vir a ser cessado. Então daí a importância não só de guardar os laudos médicos que comprovaram, que comprovam de fato essa deficiência, como também estar bem atento, né, quanto à questão do requisito de renda para que não venha a ter esse benefício cessado. Vamos voltar à região do Maciço do Baturité, em Capistrano. O Tico manda uma pergunta dizendo que eu tenho
Tenho uma colega que passou 16 anos como doméstica, pagando os direitos. Ela tem 56 anos de idade. Queria saber se ela pode dar entrada na aposentadoria. 56 anos de idade, professor Rafael, 16 anos como contribuinte ao INSS, fez o dever de casa bem direitinho, mas precisa esperar mais alguns anos para se aposentar. Precisa, porque na realidade, Chico, embora ela tenha já preenchido o tempo de carência, ou seja, o número mínimo de contribuições para ter acesso ao benefício, ela não tem a idade mínima para a obtenção da aposentadoria por idade. Então, o ideal é que ela permaneça contribuindo, né, até para que ela permaneça na qualidade de segurado, né, e realmente assim, quando implementar as condições de idade, ela tenha acesso realmente a esse benefício. Professor Rafael Castelo Branco, a dona Maria Barros em Ocara diz que tem 60 anos de idade e completa 60 anos de idade neste mês de março e tem 25 anos de contribuição. Já é funcionária pública ou é funcionária pública e pergunta se pode pedir a aposentadoria. Se for no regime geral da Previdência Social, faltam alguns meses na idade para solicitar esse benefício. Apenas alguns meses, porque na realidade você vai entrar nas regras de transição e aí seriam 60 anos e 6 meses, né, ainda no ano de 2020. Né? Quanto à questão do tempo de contribuição, você tem um tempo de contribuição mínimo e já implementa, sim, condições para que, assim quando completar a idade mínima, ter acesso a essa aposentadoria, sim. Vamos ao interior de Minas Gerais. Professor Rafael Cordialino Martins narra que tem problema com doença de Chagas e toma remédio para hipertensão. E ele quer saber se nessa condição tem direito à aposentadoria. Ele trabalha há 16 anos em uma fazenda. Primeiro passo é verificar, Cordialino, se você está na qualidade de segurado. Né, se você está contribuindo para a Previdência, né, o fato de você estar trabalhando numa fazenda, é importante verificar se esse seu trabalho está com vínculo reconhecido, se estão sendo feitas as contribuições previdenciárias, e você estando na qualidade de segurado, ou seja, protegido pelo INSS, comprovando que essa situação da doença de Chagas ou até mesmo de outra complicação, ela lhe impede realmente de trabalhar, você pode sim, após a perícia, ter acesso a um benefício por incapacidade que pode ser tanto o auxílio-doença como uma aposentadoria por invalidez. Dúvida da Ana Lúcia no interior do Ceará. Minha irmã deu entrada no salário maternidade, mas o pedido veio negado. Falaram que ela não tem direito. Ela é agricultora e deu entrada 2 vezes e nesses 2 pedidos o INSS negou. Ela não tem direito? O que ela pode fazer, professor? 2 perguntas da Ana Lúcia. Primeiro ponto, Ana Lúcia, verificar o motivo dessa negativa. Verificar se o motivo do indeferimento é o não reconhecimento da condição de agricultora ou se eventualmente o motivo é alguma outra falha documental, né? E a partir realmente dessa verificação, provavelmente pelo fato de já ter sido tentado por algumas vezes na via administrativa e não tendo obtido êxito, provavelmente o ideal seria que você, na sua cidade, verificasse por meio de um advogado ou um defensor público a possibilidade de recorrer até o judiciário para que possa comprovar as condições para a obtenção desse benefício. Valdenor Vieira, no Rio de Janeiro. Estou no auxílio-doença desde maio de 2019. Agora, com a nova prorrogação de auxílio-doença, foi concedida a aposentadoria por invalidez. Estou na nova ou na velha regra? A notícia é boa ou ruim pro Valdenor? Tudo depende da data do requerimento, né? Da data em que foi reconhecida a conversão dessa aposentadoria, né? Se realmente esse pedido de prorrogação, né, ele for anterior à data no caso de meados, se eu não me engano, dia 12 de novembro de 2019, você vai obter o benefício na regra antiga. Se eventualmente esse pedido de prorrogação foi posterior, infelizmente a notícia não vai ser boa, é que realmente o benefício vai ser concedido já nas novas regras. Ou seja, isso significa o quê, professor Rafael? Significa que se for nas novas regras, a forma de cálculo muda, todas as condições estabelecidas pela Previdência Social nesse novo desenho de Previdência já vão estar valendo aí no caso do nosso amigo Valdenor. A pergunta é longa e eu peço a sua atenção. A dúvida do Osmando Brito de Oliveira, na região metropolitana de Fortaleza. Trabalho desde 1990 e em 1994 comecei a trabalhar como motorista de caminhão acima de 4 toneladas. Atualmente sou carreteiro. Em setembro de 2019, fiz 25 anos de contribuição e dei entrada na aposentadoria, mas o pedido foi negado. Botei na justiça, mas continuo contribuindo na mesma função
como carreteiro puxando o container no Pecém. Sou do interior de Morada Nova e também trabalhei 10 anos na agricultura. Tenho INCA e no meu nome e por isso que estou querendo uma aposentadoria. É possível? A dúvida ficou aqui se ele quer 2 aposentadorias ou quer somar os 2 tempos para garantir a aposentadoria. Ele pergunta se é possível juntar os 2 tempos, né? Na realidade, é possível sim, né? Todas as contribuições que são feitas durante o ciclo laboral ao regime de previdência, eles podem sim, eventualmente, ser juntadas, desde que não concomitantes, né? Em períodos não concomitantes. Então, nesse caso em particular, a orientação, Osmando, é que você possa entrar em contato com o seu advogado, o advogado do processo, para saber o atual estado desse processo, se já houve uma manifestação judicial sobre aquele caso, se eventualmente o juiz ainda está se manifestando, e a depender do entendimento do judiciário, do reconhecimento desse período como período especial, pode sim vir a ter uma redução do período do tempo, né, que falta para realmente você obter o benefício de aposentadoria. A leitura na mensagem aqui do Osmando Brito de Oliveira foi feita fazendo referência ao INCA. Na realidade, não existe INCA. É INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, entidade que dá respaldo, no caso aqui, das atividades rurais. Maria Fábia Ferreira, no interior do Ceará. Tenho 56 anos de idade, sou professora municipal em 2 municípios. Um já tenho 26 anos e no outro tenho 22 anos de serviço. Como fica a minha aposentadoria? Primeiro ponto, Fábio, é verificar se você está contribuindo para o regime geral de previdência em ambos os municípios, ou se eventualmente em um deles ou até mesmo nos 2 você contribui para regimes próprios municipais. Caso seja no regime geral, essas 2 contribuições elas estão sendo somadas, né, esses valores estão sendo somados e você provavelmente já deve estar com o tempo, conforme você mencionando na pergunta, já de 26 anos de contribuição ao regime geral. Então, você teria implementado as condições de aposentadoria desde que você, como professora, lecionasse nos ensinos infantil, fundamental ou médio, que eu acredito que deve ser o seu caso. Dona Francisca, acompanhando o alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria no interior do Ceará. Sou aposentada com salário mínimo, mas sempre que vem um desconto no meu contra-cheque no valor de R$ 27,50. Isso está correto? É interessante realmente, Francisca, que você possa comparecer a uma agência do INSS, pedir um extrato desses descontos para que saiba realmente qual é a origem. Não é normal, né? É óbvio que o INSS ele pode eventualmente, por meio de convênios, facilitar, né, a propositura de descontos, no caso, por exemplo, de empréstimos e outras modalidades de descontos que a gente sabe que existe, mas que se você não tem ciência da origem, o mais adequado será realmente você comparecer até a agência do INSS, verificar de onde que está sendo descontado e a partir daí tomar as outras medidas. Eu acrescento a informação, professor Rafael, para a dona Francisca, porque pelo valor aqui é pouco provável que seja empréstimo consignado. Sem dúvida. Talvez seja mais para uma entidade, para alguma associação. E o INSS suspendeu o desconto em folha dos pensionistas e aposentados de qualquer valor para essas entidades. Então, é importante, dona Francisca, que a senhora siga aí o conselho do professor Rafael Castelo Branco. Celso Gomes, no interior de Minas Gerais. O INSS pode convocar um pedido de revisão da aposentadoria e retirar o benefício? Se isso acontecer, é possível entrar com a ação judicial para reativar a aposentadoria? Sem dúvida. Na realidade, o INSS tem o que a gente chama do princípio da autotutela, né? Que é a possibilidade de revisar os seus atos. Então, eventualmente, sendo constatada uma irregularidade, o INSS pode sim vir a suspender um benefício, ou até mesmo cancelar um benefício, após ser feita uma análise, ser garantido também a ampla defesa e o contraditório desse segurado. Então, caso isso possa acontecer, a ação judicial seria a ação de restabelecimento de benefício previdenciário, que aí você precisaria de um advogado ou de um defensor público para realmente ingressar. Com 63 anos de idade e 18 anos de contribuição, o Hermínio, na Grande Fortaleza, quer saber se já pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Ainda não pode, Hermínio, embora você já esteja bem próximo. A partir do momento que você fechar os 65 anos, que é considerado agora a idade mínima, você já tem alcançado o seu
período mínimo de contribuição, desde que você esteja vinculado já ao sistema, né, ao sistema de previdência, você já tem o que a gente chama do período de carência. Professor Rafael, e para o Fabrício, que também está na região metropolitana de Fortaleza, e diferente do Hermínio, ele tem 63 anos de idade e 34 anos de contribuição. A resposta será que começa pela expressão bateu na trave? Tá na trave, com certeza, Fabrício. Sem dúvida, aí embora você tenha um bom tempo de contribuição, muito mais tempo que o Hermínio, né, da pergunta anterior, você precisa ainda contribuir um pouco mais, ou aguardar os 65 anos, que foi a resposta da pergunta anterior. Então, o ideal é que você permaneça contribuindo. A partir do momento que você fechar os 35 anos de contribuição, você tem já, pela regra da 87/97, o direito a obter o benefício de aposentadoria. Salomi, em Caucaia. Trabalhei como cobrador de ônibus de 1990 a 2005 e de 2006 até agora trabalho como vigilante. Tenho 50 anos de idade, posso me aposentar? Já fiz os cálculos aqui, ele tem 29 anos de contribuição. Tem alguma situação que o privilegia no pedido de aposentadoria, mesmo com baixa idade, professor Rafael? Nesse caso não. A única condição era se, eventualmente, ele comprovasse que em uma dessas ocupações, e aí a gente tem aqui no caso, como ele fala de vigilante, se for um vigilante armado, eventualmente ele comprovar esse período, que esse período é considerado um período especial. Para isso, é necessário, Salomé, que você tenha documentos como o PPP ou como o LTCAT, que é o laudo técnico, né, de condições ambientais de trabalho, para comprovar de que você trabalha realmente exposto a agentes nocivos e possa aumentar esse período de contribuição e, quem sabe, até mesmo aposentar-se. Não esqueça, anote aí no nosso WhatsApp 085 98940 2385. Aqui pelo rádio ou pela internet, nas nossas redes sociais do Ceará Agora, você tem resposta com segurança na área da Previdência Social. Tenho 59 anos de idade e sou microempreendedora individual. Quantos anos de contribuição eu preciso para pedir a aposentadoria? A pergunta é da dona Elisa, no interior do Ceará. No caso, Elisa, você chegando à idade mínima para aposentar-se, né, você tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, ou também, a gente costuma falar, 180 contribuições mensais. Você tendo esse período, que é o que a gente chama de período, o período mínimo de carência, você pode sim ter acesso a essa aposentadoria. Professor Rafael Castelo Branco já respondeu muitas dúvidas sobre tempo de contribuição e idade. Agora eu acho que nessa daqui, o Edmar do Rio de Janeiro vai receber uma boa resposta. Tem 65 anos de idade, 30 anos e 2 meses de contribuição. Ele já pode pedir a aposentadoria? Sem dúvida, Edmar. Aí você já pode fazer planos, realmente é preenche as condições de aposentadoria, tendo em vista que você já tem a idade mínima e pelo seu tempo de contribuição você já preenche os requisitos. Eu queria só dar uma sugestão, Edmar, caso você não queira aposentar-se agora e ainda esteja, vamos dizer assim, contribuindo para a Previdência, esteja ainda trabalhando no exercício da atividade profissional, o fato de você retardar a sua aposentadoria pode eventualmente gerar um benefício mais vantajoso. Francisco das Chagas, na região metropolitana de Fortaleza, dei entrada no meu pedido de aposentadoria em setembro e ainda não obtive resposta. Tenho 36 anos de serviço como motorista de ônibus. Posso me aposentar? Tudo depende realmente da sua documentação, Francisco. O fato de você não ter recebido resposta desde setembro se deve realmente a uma dificuldade administrativa do INSS, que tem procurado aprimorar para que esses requerimentos sejam mais agilizados, né, sejam uma análise mais ágil, mas que se eventualmente for reconhecido esse benefício, acredito eu que será, tendo em vista que o benefício foi requerido ainda nas regras anteriores, né, da Previdência, ou seja, você teria direito a aposentar-se pelo menos por tempo de contribuição, você vai receber um retroativo desde a data em que fez o agendamento. Pergunta do Edivaldo em Itapeva, São Paulo. Tenho 53 anos de idade e 15 anos de contribuição. O Edivaldo está apressado, mas é um menino que ainda precisa
continuar fazendo o dever de casa, professor. É verdade, Edivaldo. Na realidade, você tem uma idade ainda considerada jovem para o sistema de previdência e um tempo de contribuição também considerado ainda pequeno para que você possa realmente aposentar-se. O ideal, Edivaldo, é que você permaneça contribuindo para que quando você fechar a idade mínima, que no caso para as regras atuais, né, pós-reforma é de 65 anos, você possa sim ter acesso a uma aposentadoria. Carlos em Itabuna, interior da Bahia. Tenho 60 anos de idade e 28 anos de contribuição. Segundo o meu advogado, faltam 2 anos para eu me aposentar. Eu pedi meus PPPs da época em que eu trabalhei na Ford. Quando posso me aposentar? 60 anos de idade, 28 anos de contribuição. Tudo depende desses PPPs, né? Porque quanto mais tempo você comprovar, Carlos, de que você trabalhou realmente em condições especiais, mais próximo você vai ficar ao momento da aposentadoria. Então, para que possa realmente fazer esse planejamento, depende não só dos PPPs que você tem, mas também dos vínculos que você teve no decorrer da sua vida. Então, ficando de uma forma clara, quanto mais você comprovar que trabalhou exposto a agentes nocivos, mais próximo você vai estar realmente de aposentar-se. Francisco em Piripiri, Piauí, 64 anos de idade e 28 anos de contribuição. Nesse caso, Francisco, completando 65 anos de idade, você já tem tempo de contribuição suficiente para obter esse benefício. Então, falta apenas 1 ano. Zezé Nunes em Sanairó, Pernambuco. É isso mesmo, né, professor Rafael? Tenho 61 anos de idade, trabalho como professora há mais de 37 anos. Dei entrada no período de aposentadoria em dezembro do ano passado. Consigo me aposentar? Sem dúvida. Inclusive, Zezé, parabéns, né? Uma professora com 37 anos de magistério é um grande ganho para o nosso país e, sem dúvida, você preenche, sim, requisitos para ter acesso a um benefício de aposentadoria. Vamos continuar em Pernambuco. A Ana diz que a mãe tem 59 anos de idade, 27 anos de INSS e salubridade, porque trabalhava na área de enfermagem. Ela já pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Tudo depende, Ana, se ela consegue comprovar por meio dos documentos técnicos que ela tem, PPP, LTCAT, como a gente tem mencionado em algumas perguntas anteriores, de que de fato ela trabalhou sempre exposta a agentes nocivos e que realmente faz jus à aposentadoria especial. O tempo de 27 anos, se for comprovado todo esse período como um período de exposição a agentes nocivos, você tem sim, no caso a sua mãe, tem sim direito a esse benefício de aposentadoria, no caso a aposentadoria especial. O Naldo está em Aracaju e mandou uma mensagem dizendo que uma tia que se separou recentemente do marido tem direito a algum benefício? Não, o fato realmente do divórcio, ele não gera nenhuma obrigação previdenciária. O que eventualmente ela pode vir a pleitear é uma pensão, mas uma pensão alimentícia, né? No caso, por seu marido, caso fique comprovada a dependência dela, né? E a possibilidade dele de arcar com o pagamento dessa pensão. Vamos continuar em Sergipe, na capital Aracaju. Ivânia, minha mãe nunca contribuiu com o INSS. Se pagarmos todos os anos de uma só vez, ela pode se aposentar? Não, na realidade esse pagamento que a gente costuma chamar de complessivo, ele realmente, ele por si só, ele não gera o direito de aposentadoria. Ela teria que comprovar o exercício de alguma atividade remunerada durante esse período. É o caso, por exemplo, da pessoa que abre um MEI e fica algum tempo sem eventualmente pagar suas contribuições e quer regularizar, né? Se eventualmente não for comprovado condições como essa que eu lhe falei, o mesmo que vocês venham a pagar todos os anos de maneira retroativa, eventualmente pode ser sim que o benefício seja indeferido no âmbito administrativo. Relato do Lamunier, em Minas Gerais. Minha mãe tem 92 anos de idade e é acamada. Ela é aposentada como costureira há muitos anos. Meu pai faleceu há mais de 4 anos, porém a aposentadoria dele não passou para minha mãe, porque ele era aposentado pelo LOAS, ou seja, recebia o BPC. Pela idade dela, ela tem direito a algum benefício? No caso, como ela já é aposentada, né, ela infelizmente ela não vai ter direito, né, a um outro benefício. A gente sabe que o LOAS, o BPC, ele não gera benefício de pensão por morte. Então, no caso, respondendo a sua pergunta, Lamunier, não tem realmente nenhum benefício que ela possa pleitear para além da aposentadoria que ela já possui. Aurel, em Mato Grosso. Eu tenho 20 anos de trabalho na prefeitura e 11 anos de carteira assinada. Já tenho 56 anos de idade. E aí, qual é a resposta, professor Rafael? Aurel, eu acredito que seja um homem, né?
se for homem, não teria possibilidade ainda de requerer essa aposentadoria, tendo em vista não só pela idade, como também por esse tempo de contribuição. Caso seja uma mulher, é interessante verificar se esse período que eventualmente ela contribuiu, trabalhou para a prefeitura, ela contribuiu para um regime geral ou para um regime próprio, aí do próprio município com as regras próprias. Mas, em geral, caso seja para o regime geral, ela já teria condições para aposentar-se na fórmula 87,97, né? Tendo em vista que com 56 anos e 31 anos de contribuição, os 20 mais 11, daria 87 pontos. Professor Rafael Castelo Branco, o Gervásio, no interior de Minas Gerais, tem 61 anos de idade, 30 anos de INSS, é motorista de caminhão autônomo e quer saber se já tem as condições para pedir a aposentadoria. Infelizmente não, Gervásio, tendo em vista as regras, né, da reforma da Previdência, que implementou, no caso, uma idade mínima, você não implementa, né, as condições ainda para requerer essa aposentadoria. O ideal é que você permaneça contribuindo para que você possa, mais à frente, com 65 anos, vir a requerer esse benefício. O Francisco Silva, em Juazeiro do Norte, diz que trabalha em um posto de combustível e recebe 20% de insalubridade. E ele pergunta, isso conta para a aposentadoria? Tenho 24 anos de insalubridade. Isso pode sim. O fato de você receber insalubridade não necessariamente faz comprovar o reconhecimento desse período como período especial, mas já é um grande indicativo, né? Você recebe insalubridade porque você está exposto a algum tipo de agente nocivo, no caso aí explosivos, né? Então, é ideal, Francisco, que você guarde um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento você pede no RH da sua empresa, para que você mais à frente possa fazer reconhecer esse período como um período especial e ter acesso, de fato, a uma aposentadoria. Pergunta da Cleide Oliveira no Crato, nos acompanhando pela FM 106.5. Trabalhei de carteira assinada até janeiro de 2014. E no ano de 2015 trabalhei de forma avulsa até maio de 2016. Engravidei e hoje minha criança tem 3 anos de idade. Mesmo com esse pouco tempo e contribuição, eu tenho direito ao auxílio maternidade? No caso, o benefício do salário maternidade, ele é concedido para aqueles que já estão vinculados ao sistema. Então, é interessante verificar o seu histórico previdenciário, né, para verificar quanto tempo você está sem contribuir. Eu acho que você mencionou na pergunta que o seu último vínculo, ele foi um vínculo sem, vamos de forma dizer, avulsa, né? De sem forma avulsa. vínculo com o INSS. Um vínculo informal, né? Vamos dizer assim. O interessante é verificar quando foi a sua última remuneração e verificar se quando do nascimento da criança você ainda estava na qualidade de segurado. Se você estiver nessa qualidade, você teria sim acesso a esse benefício. O que daria essa qualidade de segurado aqui nesse caso, professor Rafael? Vamos supor que até dezembro de 2015 ela estava contribuindo para o INSS. Ou melhor, até dezembro de 2014. Para ela ter a condição de segurado. 2015, isso vale para 2015. Porque no ano de 2015 ela trabalhou de forma avulsa. Então eu estou calculando que até o finalzinho de 2014 ela tinha carteira assinada. Para ela ficar, e isso vale a pergunta para qualquer outra mulher nessa mesma situação, para a mulher ficar com essa qualidade de segurada, ela teria que crédito entre o último dia da carteira assinada e o nascimento da criança? Muito boa pergunta, Luzenor. Na verdade, é o que a gente chama de período de graça. Seria 12 meses a partir da última contribuição. Esse período de 12 meses pode ser acrescido de mais 12, caso essa segurada ela tenha feito uso, por exemplo, do seguro-desemprego, então passa a ser 24 meses, ou pode ser acrescido ainda de mais 12, caso seja comprovado que ela tem mais de 120 contribuições no seu histórico. Ou seja, esse período de graça pode ser de 12 a 36 meses. Então, a depender do caso específico aí do histórico contributivo da Cleide, que é somente com mais dados a gente poderia ver, ela pode sim, quando a criança tenha nascido, ela pode estar na qualidade segurada, ela poderia ter estado. Então, Cleide, você manda mais informações aqui
para o professor Rafael Castelo Branco acrescentar outros esclarecimentos para você. James, em Irauçuba, tem nos 50 anos de idade e 10 anos que paga o Sindicato dos Agricultores. Além disso, faz um ano que paga o INSS. Sou mototaxista e isento do IPVA. Devo ficar pagando o sindicato ou o INSS? Posso me aposentar como agricultor? Para que você possa aposentar-se no futuro, James, como agricultor, você vai ter que comprovar por meio de documentos, e aí a declaração sindical é um dos documentos, mas não é o único, né, que você realmente trabalha no campo. Né, e dentre outras questões, também comprovar conhecimento acerca desse trabalho. Né? O fato de você contribuir com o sindicato, não necessariamente essa contribuição é considerada uma contribuição previdenciária. Né? Então, na verdade, a orientação que a gente dá, James, é que você possa... caso você queira comprovar no futuro que seja agricultor, que você possa acumular o máximo de documentos possíveis de que, de fato, trabalha no campo. Caso você mais à frente queira comprovar a atividade como mototáxi, aí você teria que realmente contribuir para o INSS e não somente para um eventual sindicato. Everton Nascimento, em Jundiaí, interior de São Paulo. Minha cunhada tem 13 anos de contribuição como deficiente e 34 anos de idade. Ela tem 2 hérnias de disco. Tem direito à aposentadoria? Para que ela possa ter direito, acredito que ele falou na questão da aposentadoria por invalidez, né? Para que ela possa ter acesso a essa aposentadoria, teria que ser comprovado que essas hérnias de disco que foi mencionada, que elas são capazes de impedir o exercício da atividade laborativa de uma maneira permanente. Né? Se ficar comprovado, né, por meio dos laudos médicos e outros documentos que realmente ela não reúne condições para trabalho, sem dúvida, o fato dela estar na qualidade de segurado vai sim dar direito a ela ter acesso a esse benefício. Sebastiana Souza, em Guaraciaba do Norte, tem carteira assinada desde 1997 e 56 anos de idade, ou seja, professor Rafael, 23 anos de contribuição e 56 anos de idade. O que é que ela precisa fazer para chegar a hora, aquele momento tão bom de pedir a aposentadoria? No caso das modalidades de aposentadoria mais próxima, seria realmente a aposentadoria por idade, ou seja, você teria que realmente contribuir e aos 62 anos, você teria a oportunidade de aposentar-se, Sebastiana. Professor Rafael Castelo Branco, vamos encerrando aqui a edição deste sábado do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A gente vai embora, mas você, ouvinte internauta, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. E daqui você recebe a resposta que pode contemplá-la na área da Previdência Social. Professor Rafael Castelo Branco, é sempre bom contar com a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, respondendo de forma franca e verdadeira aos questionamentos dos nossos ouvintes internautas. A você, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, Luzenor. É sempre um prazer imenso a gente voltar aqui à nossa casa, né, que é o Alerta Geral. Queria saudar os vários ouvintes que mandam mensagem. Professor, você não tá indo, mas dizer que a gente agora está retornando. E queria mandar um grande abraço também ao nosso amigo, professor Thiago Albuquerque, que deu todo esse suporte durante as nossas férias aí, onde a gente ficou sem vir aqui ao programa. Um grande abraço e um bom final de semana. Então, a você, Rafael, que acaba de assumir o compromisso de voltar às atividades aqui no Jornal Alerta Geral, o nosso muito obrigado. A você, ouvinte internauta, também o nosso obrigado e um grande abraço.